Então, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, então, síncrona da nossa disciplina de Psicologia da Educação, dentro do nosso curso de licenciatura em Matemática, promovido, então, em parceria entre o Instituto Federal Farroupilha e a Universidade Aberta do Brasil, né? Hoje, então, dia 19 de novembro, estamos realizando a nossa quarta aula síncrona, na qual então nós vamos estar conversando, estudando, né, e debruçando as nossas discussões sobre um teórico muito importante, um teórico revolucionário dentro do campo da educação, né, que trouxe muitas contribuições às concepções de aprendizagem, né, de como os estudantes aprendem e diretamente, então, impactando diretamente nas nossas formas de ensinar, né, fazendo com que nós, professores, compreendamos, então, o processo de ensino-aprendizagem de uma forma diferenciada. Vamos estudar um pouquinho, então, sobre Levi Vygotsky, né? Um autor muito usado dentro do campo educacional, que aprofundou as teorias de Piaget, né? Também um cognitivista, que segue, então, as concepções de que os conhecimentos eles são construídos cognitivamente, né, pelos indivíduos, porém ele se diferencia de Piaget por alguns aspectos, principalmente os aspectos que nominam a sua teoria, né? Aqui, por exemplo, eu trago dois nomes para a teoria dele, mas a gente tem vários nomes para a teoria de Vygotsky, né? Aqui eu trago as palavras sócio-interacionista e sócio-histórico. Também temos histórico-cultural, né? Então, essa é a diferença já para deixar claro, né? Em relação ao Piaget, que foi o outro cognitivista que nós estudamos na unidade 3 e que é muito importante também para o campo educativo. Vygotsky, ele foca nas questões da interação. Porém, a interação não é entre sujeito e objeto, como era então o foco das análises de Jean Piaget. Para Vygotsky, a aprendizagem ela se dá de uma forma sócio-histórica. Nós aprendemos então interagindo uns com os outros, né? Dentro de uma perspectiva de cultura social, através então de diferentes formas. Esse é então o foco do nosso estudo hoje, certo? Vamos, então, aprofundar os nossos estudos dentro dessa perspectiva. Eu vou iniciar, então, a nossa aula fazendo a apresentação da nossa unidade dentro do Moodle, tá? Vou abrir ela aqui para vocês, um minutinho. Aqui. Acredito que vocês já estejam visualizando, então, o nosso Moodle de Psicologia da Educação, certo? Sim, Tá bom. Prof. Carla vai me ajudando aí, tá? Quando eu não estiver aparecendo ou projetando alguma coisa, para não me perder. Bom, na unidade 1, então, nós estudamos, né, os aspectos históricos entre a psicologia e a educação. Na unidade 2, nós trabalhamos as perspectivas comportamentalistas, né, behavioristas de Skinner e humanista de Rogers. Na unidade 3, nós trabalhamos a questão da psicanálise de Freud e também da psicologia genética de Piaget, que tem uma influência muito forte no campo da construção do conhecimento matemático. E hoje, então, nós vamos trabalhar a questão da psicologia histórico-cultural ou sócio-interacionista. Daí, como eu disse para vocês, tem vários nomes, né? Dentro dessa nossa unidade 4, certo? A nossa unidade ela teve início dia 1º de novembro e ela se finda agora no dia 20 de novembro. E eu compartilhei, então, acabei de combinar com a professora Carla, nossa tutora da disciplina, que nós vamos estender, então, o trabalho na unidade, aqui já cheguei na unidade 4, tá? A postagem do nosso trabalho, da nossa tarefa, ela vai ser estendida até o dia 23, domingo à meia-noite. Pensando que vocês têm um feriadinho amanhã, né? Alguns, né? Quem tem, né? Quem trabalha e tem direito a esse feriado, e que pode, então, estar realizando também essas atividades, e também porque nós estamos tendo algumas instabilidades, né, no sistema do Instituto Federal Farroupilha, seja ele o nosso SIG, né, o sistema SIG, que é o SIGA-A, SIGEP, SIPAC, e também no nosso Moodle, né, que é a nossa ferramenta, então, nosso ambiente de trabalho.
Então, devido a isso, nós vamos estender até o dia 23, sem prejuízo da nota, tá? Então, o material disponibilizado para vocês na unidade 4 está aqui, né? Leitura obrigatória, um capítulo, então, que traz as questões, né, teóricas sobre Vygotsky e 2 vídeos complementares. Como atividade avaliativa, então, vocês devem criar um infográfico, que é uma maneira bem lúdica e bem divertida. Eu adoro trabalhar com infográficos, esquemas, né, coisas diferentes, vídeos, porque eu percebo que daí vocês têm uma internalização não só teórica, mas também metodológica maior, né? E já aproveito aqui para parabenizar vocês, né, pela realização das tarefas que vocês estão trazendo. A gente percebe, assim, nas correções, né, que vocês trazem tarefas muito bem elaboradas, muito bem organizadas, né? Então, todas as tarefas que vocês nos entregam, a gente faz uma leitura bem criteriosa, tá? Gostaria que todos vocês soubessem, a gente coloca o feedback ali para vocês, é aberto uma a uma e corrigido uma a uma, né, para que a gente tenha seriedade, então, dentro dessa avaliação desse processo avaliativo da disciplina, certo? E então, nesse, vamos ver como vocês vão nos surpreender em relação ao infográfico, tá? Trazendo, então, as principais características e ideias, então, de Vygotsky, né, em relação à sua teoria, relacionadas ao campo de aprendizagem. E aqui eu coloco para vocês, né, que vocês podem usar informações, conceitos, imagens, né? Aí fica a cargo de vocês. Essa tarefa também tem o peso 1, né, que vai somando, então, as atividades avaliativas proporcionadas ao longo, né, da nossa aplicação, do nosso desenvolvimento dessa disciplina, e que vai contabilizar, então, vai se unir, vai somar junto com a nota, então, que vocês vão tirar na prova presencial junto aos polos de vocês. A gente pede muito engajamento e dedicação nessas tarefas, né? Aos alunos que assistem a aula em outro momento, porque não podem participar aqui, por favor, façam as tarefas, né? Eu e a Prof. Carla ficamos muito preocupadas, porque às vezes a gente não está percebendo a participação que nós gostaríamos dentro do Moodle, né? Então, nós temos, às vezes, poucas participações. E isso, então, é bem complicado para a gente. Vamos voltar aqui. Só um minuto. Ai, que eu me perdi. Aqui. Vamos voltar, então. Saímos da nossa unidade. Aqui. Parar compartilhamento. Deu. Retornamos, então, e agora vamos para os nossos slides. Um minutinho. Aqui. Pronto. Então, já estamos com a apresentação normal da disciplina. Qualquer dúvida, por favor, sinalizem no chat, né? Quem tiver dúvidas, por favor, também fique à vontade para participar, certo? Como eu disse para vocês, então, hoje vamos falar sobre a teoria, né, a ideia, a concepção de aprendizagem, né, do nosso cognitivista Levi Vygotsky, tá? Temos também diferentes formas de se escrever Vygotsky, tá? Assim como o nome dele o nome da teoria dele tem vários nomes atribuídos à mesma teoria, o nome dele também tem diferentes escritas, tá? Por exemplo, aqui eu uso com Y nos dois lugares. Numa das obras dele que a gente tem aqui é escrito com I nos dois lugares, né? Então, dependendo do autor, aqui, por exemplo, no livro do Moreira, é escrito com Y também. Então, dependendo do autor, a gente vai ter essas diferentes escritas, tá? Então, para vocês também ficarem sabendo sobre isso, né? Vygotsky, então, nasceu em 17 de novembro de 1896 e faleceu em 11 de junho de 1934. Né? Ele faleceu jovem, de tuberculose, ele tinha múltiplas formações, né? Sempre foi um estudioso e desenvolveu, então, ideias muito pertinentes ao campo da educação, que são aquelas, então, que nós vamos nos debruçar hoje e que trazem, então, uma nova interpretação de como se aprende. Vamos tentar fazer um resgate. Na primeira teoria que nós estudamos, que é o comportamentalismo,
o aluno, né, ou o indivíduo, o sujeito, ele aprendia através da questão do estímulo e resposta, lembram? Era uma abordagem periférica, porque não percebia o indivíduo como algo que ele tinha dentro dele, sim só o que ele externava enquanto conhecimento, certo? Piaget, o humanismo de Rogers, quebrou esse tabu do estímulo-resposta, né? Dessa forma tão bruta e tão treinada, porque o, o comportamentalismo ele treinava os sujeitos, né? E esse treinamento era tido então como aprendizagem. Rogers e outros humanistas já focavam que o sujeito ele aprendia de uma forma totalmente diferenciada, com autonomia, com liberdade, né, com amorosidade, com respeito, com confiança. É um paradigma totalmente diferente, certo? Então, o primeiro paradigma, o paradigma comportamentalista. O segundo paradigma, um paradigma humanista, né? E vem do humano, então, né? Ótimo. Depois nós partimos, então, para o paradigma cognitivista. O que é esse paradigma cognitivista? Que entende que o conhecimento ele é construído pelo ser humano, ele vem do desenvolvimento cognitivo, né, do nosso cérebro, dos processos cerebrais que acontecem dentro do sujeito. O primeiro teórico cognitivista que nós estudamos e que traz um grande destaque, uma grande evolução, foi Jean Piaget, que focou então na questão da interação, que estudou e conseguiu provar, né, que o indivíduo ele aprende através da interação que ele tem junto ao objeto do conhecimento. Eu aprendo explorando o objeto. Eu aprendo contando os objetos, quantificando os objetos, classificando os objetos por cor, né? Separando, seriando eles. Então, essas formas é que me trazem interação. Minha, do sujeito com o objeto, com as coisas que eu tenho. Vygotsky traz uma abordagem diferenciada. Mesmo sendo um cognitivista, né, mesmo estando naquele paradigma geral de que o sujeito constrói cognitivamente, eu gosto muito de fazer gestos porque eu vou fazendo associação para vocês, né? Cognitivo, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento né, mental. Então, o sujeito realiza o desenvolvimento cognitivo dele a partir da interação. Mas ele não interage só com isso aqui, com o objeto, ele interage com as pessoas. Por isso que ele traz o enfoque, então, sociocultural, histórico-cultural. Porque Vygotsky diz, né, e estuda e nos mostra e nos prova de que os indivíduos, eles interagem entre si. Eu não aprendo sozinha na escola com o meu caderno. Eu aprendo com a minha interação, com as interações que eu realizo com a prof, com os meus colegas e também com os objetos. E a forma de mediação dessa minha interação com os outros e até mesmo com os objetos é através de um instrumento, de um recurso que só o humano desenvolve, que é a linguagem. Então, para Vygotsky, a aprendizagem acontece através da interação com os outros, com o sujeito, com a cultura, com o conhecimento, com o social. E quem realiza essa mediação para mim, quem realiza esse processo de mediação é a linguagem. A linguagem que eu utilizo, seja através da linguagem alfabética, a linguagem numérica, a linguagem não, a linguagem alternativa, né, a linguagem simbólica, né? Todas essas são formas de linguagem e de interação entre os sujeitos, certo? Então, num resumão, é isso aí que Vygotsky traz. Agora a gente vai conversando mais detalhadamente sobre cada pauta, então, sobre cada tema da aprendizagem para Vygotsky. Então, a teoria socio-interacionista, ou sociocultural, ou histórico-cultural de Vygotsky, postula que o desenvolvimento cognitivo, né, ocorre primeiramente através da interação e da mediação cultural. Então, nós estamos inseridos numa cultura, e essa cultura nos constitui. Essa cultura, ela nos permite ser quem nós somos, e ela nos permite aprender como nós devemos ser, como nós podemos ser. E Vygotsky traz nos seus estudos
uma analogia com a história do menino lobo, né? Acho que é Mowgli, né? O menino lobo. Vocês já devem conhecer essa história, tem um vídeo, né? Tem um filme, inclusive, sobre isso. O menino lobo ele foi criado pelos lobos. E a forma dele interagir com os outros e a forma dele aprender foi, mesmo sendo um ser humano, agindo, né? Se transformou num lobo, né? A sua forma de agir, da sua aprendizagem foi com os lobos. Então ele reproduziu, né, a forma de agir dos lobos. E é isso que Vygotsky traz para nós. Então, nós somos influenciados pelo meio que nós estamos. As nossas interações vão trazer uma perspectiva de aprendizagem que nós devemos ter. E daí, aqui de cara, a gente já tem uma baita contribuição de Vygotsky para o campo educacional, tá? Por quê que, para Vygotsky, porque, ó, se para Vygotsky, deixa eu só circular aqui que nós estamos nesse aqui. Coordenação motora da prof é péssima. Vamos lá. Vygotsky traz, então, que a gente aprende com o meio, né? Que a gente aprende a partir dessas estimulações e dessa troca social. E daí, a partir dessa premissa, a gente já pode pensar assim, ó. Cada vez mais, o sistema educacional brasileiro e mundial trabalha a inserção mais precoce dos estudantes na escola. Por quê? Baseado em quê? Baseado em Vygotsky. Porque se eu tenho um filho e ele fica sozinho o dia em casa, né, com uma única pessoa, uma única cuidadora, ele tem uma certa forma de estimulação, ele tem uma certa forma mais restrita de interação social. Se eu insiro ele dentro de um processo, de uma instituição que trabalha com várias crianças, né, que estão em processo de desenvolvimento igual a ele, e com pessoas treinadas, habilitadas, capacitadas, que são os professores, para estimular cada vez mais esse processo de construção do conhecimento, cada vez mais interagir com essa inserção dessa linguagem como mediação e promover essas interações sociais que vão desenvolver, né, o conhecimento, nós vamos então estar potencializando a aprendizagem dela. E aí a gente já justifica o quanto Vygotsky é importante e o quanto essas ideias são pertinentes ao espaço escolar ainda hoje, né? A aprendizagem para ele, então, é um processo colaborativo e social. O que seria um processo colaborativo e social? É um processo onde essa interação, nessa interação, uns colaboram com os outros. Essa troca de significados feita pela linguagem e pela cultura possibilita que as pessoas, que os indivíduos, que nós, né? E daí a gente pode se colocar, porque Vygotsky não fala só na aprendizagem de crianças, ele fala na aprendizagem de indivíduos. Então, no momento em que eu estou no processo formativo com os demais, com os outros, né? Eu estou aprendendo também com eles, né? E essa colaboração, essa troca de significados coletiva e social, colaborativa, vai me construir como sujeito, assim como vai estar construindo os outros como sujeitos também. Né? É onde o indivíduo, então, internaliza conceitos através da sua interação, palavras muito importantes aqui, ó. Interação com pessoas mais experientes, adultos ou colegas, antes de se tornar um processo individual. Então, a gente aprende com os outros, dentro da inserção, dentro das trocas proporcionadas com os outros. E aí a gente para e pensa assim, tá, prof, mas a escola sempre foi um local onde tinha um monte de crianças, né? Vamos pensar na escola lá em 1980, tá? Sempre teve sala cheia. E como é que não era, como é que as crianças não aprendiam assim? Ou não aprendiam nessa perspectiva de Vygotsky? Porque os professores não permitiam, né, por trabalharem com uma abordagem muito tradicional, que essa socialização acontecesse. Que esses trabalhos em grupo, que essas construções coletivas, que essas duplas, trios, né, trocassem conhecimentos, trocassem significados, né, fizessem da sala de aula realmente um espaço colaborativo para que eles aprendessem. Então, é uma nova perspectiva de aprendizagem que gera uma nova metodologia de trabalho. Essa nova metodologia, essa nova proposta metodológica, esse novo pressuposto metodológico também vai se chamar de construtivismo, assim como
as concepções de Piaget. Porém, é um construtivismo mais, né, mais social, mais colaborativo, mais sociocultural, certo? Essa teoria enfatiza que a linguagem e a cultura e o contexto histórico são cruciais para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. A aprendizagem para Vygotsky acontece quando nós conseguimos, então, quando nós chegamos na fase do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, né? E isso acontece, então, através da linguagem, da cultura e do contexto histórico. O que é a linguagem? Essas diferentes formas que a gente usa para se comunicar com todo mundo. A cultura são as formas, né? A forma de organização, digamos que as origens, né? Com que nós estamos inseridos. E o contexto histórico também, né? É a organização social do nosso local, do nosso bairro, da nossa escola. Então, são questões identitárias também, que vão influenciar e que determinam até mesmo a nossa linguagem e influenciam a nossa aprendizagem, certo? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da nossa explicação, da minha explicação, por favor, podem abrir o microfone e interromper, ou podem escrever no chat, tá? Esse é um momento síncrono, né? Eu sei que às vezes vocês ficam meio acanhados e não querem, então, trazer dúvidas, trazer sugestões, trazer contribuições, porque sei que muitos de vocês já estudaram Vygotsky em outros momentos da sua vida, né? Acadêmica. Fiquem à vontade para perguntar, para colaborar, para trazer dúvidas, tá? Eu estou aqui também para atender a todos esses momentos aqui com vocês. Bom, eu trago aqui um pequeno mapa mental, então, que traz algumas coisas importantes, né, sobre a teoria de Vygotsky. Todos esses slides vão estar disponibilizados para vocês lá no Moodle também, tá? O vídeo da nossa aula e os slides que eu utilizei aqui para que vocês, então, consigam finalizar até mesmo a nossa tarefa da unidade e depois estudar para a nossa atividade avaliativa final. Vamos lá, então. Primeiro, Vygotsky, então, né, vamos começar por aqui. Vygotsky, então, ele foi influenciado pelo movimento socialista, né? Por Marx, né? Pela corrente socialista. Então, ele mesmo, enquanto cidadão, ele estava imerso em um sistema cultural muito diferente de Piaget, né? Então, ele parte de premissas diferentes. Como ele tem um viés marxista, ele consegue compreender a importância da coletividade e a importância de que o nosso meio, a nossa organização social exerce sobre a nossa aprendizagem. E por isso, então, ele tem esse viés histórico-cultural, pensando que nós somos sujeitos do nosso tempo, né? E nós temos influências do que fizeram com a gente, mas nós também temos um poder de transformação muito grande dentro de nós, né? O poder de transformar a sociedade. Por isso, então, essa questão tão forte nele voltada à questão histórico-cultural e histórico-social, certo? Vamos lá, item 2, a psicologia histórico-cultural dele, então, enfatiza o quê? O interacionismo, né? A interação, a troca de experiência entre as pessoas que surge, que surge o conhecimento através de relações sociais e meios externos que têm origem às funções psicológicas superiores. O que são funções psicológicas superiores? No desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos, psíquicos, motores e sociais, a atenção voluntária e arbitrária, então, de dominar a linguagem, a validação associada à autonomia dos sujeitos, a memorização, o pensamento, a linguagem. Então, toda essa aquisição de saberes, o raciocínio, a imaginação pelo indivíduo é ocasionado pelo desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que para ele, então, é a aprendizagem, né? É como se expressa a aprendizagem. A concepção de educação para ele é a aprendizagem mediada, então a mediação. É muito forte para Vygotsky o conceito de que o professor aqui, ele é um mediador. Ele utiliza a linguagem, ele utiliza, né, as suas estratégias pedagógicas para realizar a mediação entre o conhecimento desses alunos. Os elementos mediadores, então, instrumentos e signos. O que são instrumentos? Possibilidades de transformação através de instrumentos e signos, então,
são as linguagens que a gente utiliza. Esses são digamos, as ferramentas que a gente usa para realizar a mediação. Alguns signos, então, que a gente pode nominar, né? Esquemas, mapas, desenhos, símbolos e a própria linguagem, tá? E Vygotsky também traz um conceito importantíssimo que é o desenvolvimento proximal, a zona de desenvolvimento proximal, que se caracteriza então pela distância entre o que o aluno sabe hoje, o nível real, e aonde o aluno é capaz de chegar com a ajuda dos outros, professor ou estudantes da sala. Então, o que é essa zona de desenvolvimento proximal? Nós temos mais um slide que vai explorar isso daqui a pouquinho. Né? Então, nós estamos sempre em um nível de aprendizagem, nós estamos sempre evoluindo. O nível que eu estou hoje é o meu nível real, é aquilo que eu tenho aqui. Mas eu tenho um nível potencial, que é aquele que o meu professor, que a minha ementa, que a minha BNCC, né, define como meta. Ó, ele está aqui, mas ele pode chegar lá, num nível bem maior. E essa distância entre um e outro é a zona de desenvolvimento proximal. E o professor vai estar o quê? Conduzindo o aluno desse nível real, que é o que ele sabe hoje, para aquele nível potencial, de potenciação, né? Que eu quero que ele chegue lá no final do ano, que são os pressupostos de aprendizagem que ele tem que saber, que ele tem que entender para chegar lá no final do ano. Bom, para Vygotsky, então, o comportamento humano não é apenas uma resposta a um determinado estímulo. Então, aqui a gente já tira, né, que ele não é como os comportamentalistas. Lembra? Estímulo-resposta, comportamentalismo Skinner. Mas é sim construído com o auxílio das mediações. Sejam eles signos, portanto, o signo não determina o comportamento, mas permite que o indivíduo, sua constituição em um processo complexo, que deve ser acompanhado, compreendido, né, pelo professor, fundamentando assim a sua teoria sobre a construção de conceitos. Então, Vygotsky, assim como Piaget, né, ele traz a questão da construção do conhecimento pelo indivíduo, através aqui da mediação com os signos e da interação entre os sujeitos. Essa mediação, então, é realizada por instrumentos e signos. Aí é o que eu trouxe para vocês. A linguagem, as formas, né, as linguagens verbais e não verbais. Uma criança nasce com condições biológicas de falar, porém, ela só se desenvolverá a fala se aprender com os mais velhos da sua comunidade. E voltamos à história do Mowgli, né, o menino lobo. Ele não aprendeu a falar, ele aprendeu a agir como os lobos, porque foi essa mediação que foi realizada com ele. Foram esses os signos ensinados para ele, né? E aqui a gente está falando que esse nosso universo é altamente potencializador, essa nossa esfera cultural, né, do ser humano é extremamente potencializadora dessa aprendizagem através dos signos e dos instrumentos de aprendizagem. E o papel do professor aqui é isso, é mediar a relação dessas crianças ou desses adultos dentro desse processo de construção de significados através dos signos e instrumentos. Dessa forma, então, o desenvolvimento humano ocorre por meio da interação entre o indivíduo e o mundo, com a mediação de instrumentos, como a linguagem e outros indivíduos. A cultura é uma influência fundamental que molda a forma como o indivíduo se conecta ao mundo. E daí aqui a gente pode pensar também, né? Vivemos em um Brasil, né, que tem diferentes realidades, né? Nosso país é um país com uma extensão territorial grande, né, com uma extensão de quase um continente, e nós temos diferentes realidades dentro do nosso próprio país. Então, a gente tem que admitir que a cultura de cada região, a cultura de cada cidade, a cultura de cada sistema escolar traz influências muito fortes para esse processo de aprendizagem. Mesmo no campo da matemática, né? Que é o contexto do curso no qual nós estamos falando, né? Ah, prof, mas na matemática sempre um mais um é dois. Sim, a matemática é uma ciência exata, né? Mas a contextualização dessa matemática é totalmente diferente.
A contextualização do ensino da matemática aqui, na cidade que, por exemplo, eu resido em Santiago, no Rio Grande do Sul, pode ser de uma forma, porque o nosso contexto, a nossa cultura é diferente, o nosso contexto de organização é diferente. Por exemplo, lá do Amazonas, né? Aonde se tem outra forma, outras formas de se contextualizar, onde se tem uma cultura diferenciada, né? Uma expressão também territorial, cultural e histórica diferenciada e que vai impactar então a forma como a cultura se expressa dentro do campo da matemática, certo? Como eu contextualizo essa matemática para que o aluno aprenda, tá? Para Vygotsky, a formação se dá numa relação dialética. Dialética. O que, que é a dialética? Né? A dialética é a troca, né? Então, entre o sujeito e a sociedade e o seu redor, ou seja, o homem modifica o ambiente e é modificado por ele, né? Uma relação dual ali, né? Eu, ao mesmo tempo em que eu modifico o ambiente, em que eu interajo com os outros, em que eu ensino o meu colega, eu estou aprendendo com ele. A mesma forma comigo, professora. Ao mesmo tempo que eu estudo para me ensinar meus alunos, eu aprendo com os meus alunos, né? E aqui a gente pode pensar assim, ah, prof, mas como que tu aprende com a gente se a gente nem se fala quase? Mas quando eu vou ler, né, as tarefas de vocês lá, eu vejo o quanto eu aprendo com vocês, né? Na forma como vocês organizam as respostas, na forma como vocês constroem, né, os mapas mentais, os infográficos, por exemplo, na forma como vocês definem e definiram os tópicos principais para a aprendizagem de Piaget, que foi a tarefa anterior. Então, essa forma, né, de interação, de troca, de negação também, né, essa dualidade também vai influenciar a minha aprendizagem como professora e posteriormente também a de vocês. Quando eu trago um feedback, né, quando, por exemplo, vocês me escutam aqui, eu estou influenciando vocês, mas vocês também estão me influenciando, certo? E nós, professores, aprendemos sempre. Essa é uma premissa básica para o magistério, né? Não tem um dia que a gente não aprenda alguma coisa. Ensinando, estudando para ensinar, organizando um planejamento, lendo um livro, corrigindo um trabalho, né? Aprendemos sempre. E isso também é muito baseado nessas ideias de Vygotsky. Bom, retomando aqui, né, a zona de desenvolvimento proximal, né, para a gente ficar com esse conceito bem definido, porque é um conceito-chave para Vygotsky. Esse é um conceito fundamental, então, que é também chamada por ZDP, né, que é o quê? Aqui eu trago, eu gosto muito desse esquema, eu uso muito com os meus alunos da psicologia, né, da educação, nas disciplinas que eu trabalho, e no próprio mestrado, quando eu trabalho com a disciplina de teorias do conhecimento, né? Então, a ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal, ela é a distância em que eu tenho entre o que o aluno faz sozinho hoje e o que ele tem que fazer sozinho no final da minha interação, o que ele pode fazer depois que eu proporcionar esse ambiente de estimulação para ele, de troca, né, de significados, de mediação entre os sujeitos, tá? Quando eu tenho essas premissas do que ele faz hoje, quem ele é hoje e aonde ele quer chegar, eu tenho todo um planejamento que vai então orientar a minha prática. E eu vou, é mais uma contribuição riquíssima de Vygotsky para nós professores. Como que eu vou conduzir o processo de aprendizagem do meu aluno? Primeira coisa, eu tenho que saber qual é a zona de desenvolvimento que ele tem. Eu tenho que ter um diagnóstico desse aluno, que é, então, né, o real. E o potencial são aquelas habilidades, aquelas competências, aqueles saberes que ele tem que ter no final do ano. E eu vou trabalhar, então, diariamente como professora para vencer essa distância, né? Para dentro dessa zona de desenvolvimento proximal, tentando, então, levá-lo desse desenvolvimento real para esse nível potencial. Esse é o nosso trabalho. Quando eu não sei o que ele sabe aqui, eu não tenho como ajudá-lo. Eu vou levar ele de uma coisa, de uma realidade que eu nem sei como ele se encontra. Vamos pensar na matemática, né? Vocês recebem os estudantes lá no sexto ano, né? Dentro da atuação da matemática nos anos finais do ensino fundamental e também no médio. Vamos pensar lá no sexto ano. Quando vocês recebem nas primeiras semanas de aula esses alunos no sexto ano,
Qual será a primeira atividade que vocês podem realizar com eles? A primeira tarefa do professor aqui com eles? Pensem um minutinho enquanto eu tomo água. E daí, o que será que eu posso fazer? Vamos tentar, vamos lá para o chat. O que eu faço nas minhas primeiras interações com os estudantes quando eu recebo uma turma do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, do primeiro ano do médio, do segundo, do terceiro, do EJA, seja qual for? Será a primeira atividade que o professor, em sala de aula, precisa fazer para ter, então, esse domínio aqui do real, de saber, né, o que o meu aluno realmente entende no campo da matemática. Vamos lá, quero contribuições no chat. O que será que o professor tem que fazer? Alguém quer abrir o microfone? Não? Todo mundo com medo hoje, acanhados? E temos alunos presentes na aula, mas vamos lá. O professor tem que fazer um diagnóstico. Então, sempre quando eu recebo uma turma, a primeira atividade que eu devo fazer, e até mesmo, né, no curso de pedagogia, no curso de matemática, né, nas licenciaturas, seja onde for, do mestrado, na especialização, a gente precisa fazer um diagnóstico e saber, e entender, e buscar conhecer o que o meu aluno sabe sobre aquela disciplina que eu vou trabalhar. Lembram que no começo dessa disciplina a gente fez algumas atividades como uma nuvem de palavras lá, né? Aonde vocês disseram que vocês entendiam por psicologia, psicologia da educação. Então, aquilo lá era uma atividade diagnóstica, né? Para a prof. Vanessa poder pensar, bom, eles sabem isso, tá, mas eu tenho que levar eles aonde a minha ementa manda, que é o potencial. Eles têm o real, mas eu tenho que levar eles no potencial. Quais são as estratégias didáticas, as estratégias metodológicas que eu vou usar para levar eles para conduzir essa distância entre o que eles sabem hoje, no primeiro dia de aula, até o final do meu período letivo, que aqui no nosso caso vai ser lá em final de janeiro, né? Então, essa é a zona de desenvolvimento proximal. É compreender, é ter o diagnóstico sempre do meu aluno no começo do ano, ou ao longo mesmo, eu posso fazer vários diagnósticos, né? E estar pensando estratégias, estar promovendo interações, promovendo aprendizagens, né? Para que ele chegue no meu potencial, né? Com aquelas habilidades que ele vai ter e vai fazer sozinho ao final, então, do meu processo educacional intencional que eu vou estar trazendo para ele, certo? E daí a gente chega num item aqui muito importante para nós professores, né? Ou futuros professores. Quais são as implicações reais, então, de Vygotsky para o campo da educação, né? Primeiro, o papel do professor. Vygotsky, ele revoluciona o papel do professor, né? Porque, primeiramente, o papel do professor era treinar os sujeitos. Comportamentalismo. O professor treina o sujeito. Dentro do humanismo, o professor facilita a aprendizagem. Humanismo, Rogers, Montessori, o professor é facilitador. Para Piaget, o professor, ele é um mediador, mas ele vai estar, então, organizando, proporcionando a interação da pessoa com o objeto, certo? Mas aqui dentro das ideias de Vygotsky, o professor é um mediador experiente que planeja intervenções para ajudar o aluno a progredir na sua zona de desenvolvimento proximal, auxiliando a dominar os conhecimentos que ainda não são acessíveis para ele de forma independente. Então, Vygotsky tem muito essa premissa da independência, da autonomia. Mas essa autonomia ele não vai conquistar sozinha. Ele vai conquistar através desse mediador experiente que é o professor, que vai estar então conduzindo essa troca de significados entre os sujeitos, mediada pela linguagem, e então essa superação do que ele sabia lá num período de conhecimento real para o conhecimento potencial que ele vai chegar depois,
certo? Então, a nossa forma de agir didaticamente para Vygotsky é promover essas intervenções dentro dessa ZDP, dessa zona de desenvolvimento proximal do sujeito. Mais uma implicação é a importância da colaboração. Né? Então, vamos pensar, olha como é muito fácil, e a gente tem que usar associações para a gente poder, digamos que, memorizar e compreender algumas coisas dentro das teorias de aprendizagem. Qual é o nome da teoria de Vygotsky mesmo, ou os nomes? Histórico-social, sócio-interacionista. Né? Tem tudo a ver com as questões de colaboração. Então, para Vygotsky, palavras-chave dentro da teoria dele, colaboração, interação, troca de significados. Tá? Então, para Vygotsky, as atividades em grupo, discussões e projetos colaborativos são cruciais, são importantíssimas, porque elas promovem o o compartilhamento do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades sociais e de trabalho em equipe. Tá? Então, prof, mas então, seguindo Vygotsky, eles vão estar sempre fazendo trabalho em grupo e aprender sempre em grupo. A gente não precisa aplicar as teorias do início ao fim do nosso período letivo. Mas a gente tem que lembrar que as teorias, elas trazem, cada uma das teorias traz ganhos diferentes ao processo educativo. Em alguns momentos, eu tenho que trabalhar com o meu estudante de forma individual, né? Eu tenho que promover um processo avaliativo individual para saber o que realmente ele sabe. Mas, em vários momentos, eu preciso fazer com que eles juntos, aprendam juntos. Para que eles juntos ajudem os colegas a aprenderem. Porque muitas vezes a forma como eu falo, né, digamos que o instrumento da linguagem que eu uso não é compreensível pelo meu aluno. É muito mais compreensível alguém da própria idade dela explicar para ele. Então, o fazer pedagógico da sala de aula, ele precisa ter esses momentos diferentes, momentos individuais e momentos coletivos, né? E Vygotsky vem para nos provar o quanto esse coletivo, esse trabalho em grupo, essa troca, né, essas interações, essas, digamos, colaborações, fortalecem o processo de aprendizagem. E para Vygotsky, então, ele valoriza a construção do conhecimento, né, de forma coletiva, incentivando a participação ativa e a colaboração. Então, outra palavra muito importante, participação ativa, assim como Piaget destaca também. Né? Então, dentro do cognitivismo, o aluno interage e constrói seu conhecimento, seja com o objeto ou seja com os outros. Diferente, por exemplo, do comportamentalismo, que o aluno é passivo, ele recebe, ele é um depósito de falas e de oralidade, né, do próprio professor. Tá? E aqui, então, algumas referências para vocês sobre esse material, então, que foi organizado através dos slides. Tá bom? Eu vou parar a apresentação aqui e eu tenho um vídeo para passar para vocês que é muito interessante. Carla, tu me ajuda a ver se ele vai rodar direitinho, tá? Com áudio. Vamos Sim, eu te aqui. aviso. Tá. Lá no Moodle, pessoal, a prof. Vanessa colocou dois pequenos vídeos que trazem, então, algumas questões importantes sobre Vygotsky. E esse que eu trouxe aqui, ele é maravilhoso. Ele é da Univesp TV, né? Que é uma forma, é uma universidade, então, de São Paulo, que tem vários cursos de licenciatura e eles têm materiais didáticos muito interessantes. E esse livro, então, ilustra muito sobre a teoria de Vygotsky. Depois eu vou adicionar ele também lá no Moodle para todos vocês, porque ele traz questões muito importantes mesmo. Tá? Vou tentar compartilhar aqui. A Carla depois me diz se vocês estão ouvindo. Só um pouquinho. Aqui, vamos lá, então. Ninguém é só uma ilha. Para Sim, crescer, aprender, construir ouvimos. conhecimento, para se Obrigada. construir, o ser humano precisa dos outros. Interagir, trocar, partilhar, navegar. Para isso, embarcamos na linguagem, a grande ferramenta social de contato.
E é ela que, possibilitando a troca com o outro, permite a cada indivíduo, constituído dessa interação com o outro, completar-se para conquistar o seu potencial. Esse é o pensamento de Lev Vygotsky, o psicólogo e professor judeu-russo que fundou a chamada psicologia histórico-cultural, também conhecida como psicologia interativista sociocultural ou psicologia socio-interacionista, ou ainda teoria histórico-social. Ele foi o primeiro psicólogo moderno a enfatizar que a cultura se integra ao homem pela atividade cerebral, estimulada pela interação entre parceiros sociais, mediada pela linguagem. A linguagem, a ferramenta que torna o animal homem, verdadeiramente humano. Contemporâneo do psicanalista e professor suíço Jean Piaget, Lev Vygotsky nasceu na cidadezinha de Orsha, em pleno Império Russo, na região da Bielorrússia, no final do século XIX. E morreu jovem, de tuberculose, aos 37 anos, porém com uma importante obra de mais de 200 de trabalhos científicos. Os mais conhecidos no livro Pensamento e Linguagem. Vygotsky recebeu a sua formação inicial diretamente de tutores na residência da sua infância, conforme a tradição das famílias abastadas, e mais tarde foi estudar na Universidade de Moscou, onde integrou um grupo de jovens intelectuais que buscavam um elo entre socialismo e uma nova psicologia integradora de corpo e mente. Assim, embora graduado em Direito, Vygotsky transitou também pelas áreas da medicina, psicologia, história, literatura, filosofia, atrás da formação interdisciplinar decisiva para a base das suas ideias, que mesclavam a biologia do corpo com a filosofia, literatura e psicologia da mente. Vygotsky formou-se na Universidade de Moscou no histórico ano de 1917, marco da Revolução Russa que derrubou o Império dos Czares e deu lugar à nova Rússia socialista, governada pelas ideias de Marx. O discurso marxista postulava que tudo é histórico, fruto de um processo, e que são as mudanças históricas na sociedade e na vida material que modificam a natureza humana, em sua consciência e comportamento. Influenciado por essas ideias, Vygotsky construiu a sua teoria sobre as funções psicológicas superiores e como a linguagem e o pensamento estão fortemente conectados. Para Vygotsky, é importante avaliar a criança pelo que ela está aprendendo e não pelo que já aprendeu. Sua teoria procura avaliar os processos mentais envolvidos na compreensão do mundo. E o modelo de aprendizado descrito por suas ideias representou um grande salto para a pedagogia, especialmente quando descreve a zona de desenvolvimento proximal. Para ele, uma das etapas de aprendizagem mais importantes. Para entender as ideias de Vygotsky, é fundamental inteirar-se de 4 pensamentos chaves vygotskianos: interação, mediação, internalização e ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Vygotsky descobriu que para melhorar o nível da aprendizagem, mais do que o indivíduo agir sobre o meio, precisava interagir. Para ele, todo sujeito adquire seus conhecimentos a partir de relações interpessoais, de troca com o meio. Por isso, é chamado de interativo. Vygotsky afirma que aquilo que parece individual na pessoa é, na verdade, resultado da construção da sua relação com o outro. Um outro coletivo que veicula a cultura. As características e atitudes individuais estão profundamente impregnadas das trocas com o coletivo. E justamente é ali, no palco da cultura, dos seus valores, da negociação de sentidos tramada pelos grupos sociais, que se constrói e se internaliza o conhecimento. Como? Através da língua, da linguagem, dos símbolos escolhidos como metáforas ou outras figuras que se constituem em valiosa moeda de troca. Isto é,
A interação é feita através da linguagem, que realiza uma espécie de mediação do indivíduo com a cultura. Vygotsky entende que as funções mentais superiores são socialmente formadas e culturalmente transmitidas por meio da linguagem. E mais, que ainda que uma criança tenha biologicamente o potencial de se desenvolver, se não interagir, não se desenvolverá como poderia. Basta lembrar do exemplo recente do menino lobo encontrado em Kalunga, na Rússia, que criou-se com lobos e desenvolveu muito pouco do seu lado humano. Andava de quatro, não falava, rosnava e mordia como um cão. Como é que a cultura negocia os sentidos das coisas? Através de representações simbólicas, através da língua, da linguagem, que realiza a mediação entre a coisa e a compreensão da coisa, como se fosse uma tradução, uma afirmação, uma certificação. Se pegarmos, por exemplo, uma cadeira, e há um consenso entre nós de que vamos chamá-la de cadeira, e que se diz cadeira, e que serve para sentar, a criança entende. Esta informação vai parar lá no seu cérebro, onde fica armazenada junto com o atributo sentar. Passamos assim para a terceira ideia-chave de Vygotsky, a internalização, que é o momento em que o aprendizado se completa, quando a criança, ao refletir sobre o nome e o significado de cadeira, ao internalizá-los, consegue abstrair o conceito de cadeira e torná-lo universal. E então, cadeira não cabe mais só na palavra cadeira, porque a própria criança descobre os muitos sentidos da palavra, que adquire, assim, novos tons afetivos, emocionais, de memória, de sentimento ou simplesmente de informação. Tudo via mediação da linguagem, na troca com os outros, interação, e consigo mesma, internalização. A criança apreende conhecimentos, papéis sociais e valores. E, finalmente, a quarta expressão vygotskiana, ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que nada mais é do que aquele espaço em branco que existe entre o que a criança já é, já sabe fazer sozinha, e aquilo que ela tem a potencialidade para vir a ser, desde que seja assistida, aprenda com os outros. Proximal vem de próximo, perto, íntimo, e é onde entra o professor, o adulto ou um colega mais experiente da roda da criança, que, como parceiros de estrada, detectam o seu potencial e a estimulam a se superar e a se apropriar do que, em tese, ela é naturalmente capaz. E assim fica claro o papel do professor. Para Vygotsky, o professor é um mediador entre a criança e o mundo, um parceiro de estrada mais experiente, um descobridor da ZDP do aluno, que o ajuda a interagir com os outros e consigo mesmo, e assim atingir o que lhe é de direito, não o melhor além do outro, mas o melhor de si mesmo, isto é, o seu potencial. Pronto, pessoal, né? Eu acho que o vídeo ele é super ilustrativo, né? Eu adoro esse vídeo, eu sempre utilizo esse vídeo em aula, porque realmente ele traz, então, essa questão da troca de significados, de signos, né? De uma forma muito visual, muito prática, né? Muito didática para todos nós, professores, para todos nós que estamos, então, aprendendo, né? Sobre as questões buscando entender melhor como os estudantes aprendem, como eles podem aprender, certo? Então, o vídeo ele vai ficar à disposição de vocês aqui nessa gravação e também no Moodle eu vou adicionar ele novamente lá embaixo, aqueles outros dois, porque ele é super didático e sempre que vocês pensarem, então, em Vygotsky, vocês podem olhar novamente, que a cada vez que a gente também olha esse vídeo, né, a gente aprende e nos ressalta conceitos importantes sobre a sua teoria da aprendizagem, tá bom? Vamos para alguns recados da nossa aula de hoje, então, ainda.
aqui. Vou compartilhar novamente com vocês o link do nosso Moodle. Aqui. Para que a gente só resgate, então, que nós estamos terminando a nossa unidade 4 de estudos, né, que está explorando a questão da psicologia histórico-cultural, né, sócio-interacionista de Vygotsky. A nossa unidade 5 vai estar à disposição de vocês a partir de sexta-feira, né, transtornos e problemas de aprendizagem. Lá, então, já estão organizados os materiais para que vocês façam as interações. Deixa eu só voltar aqui para vocês. Aqui, unidade 5. Então, já temos uma leitura obrigatória, como sempre, né? E depois alguns vídeos que vão trazer para vocês. Ainda está oculto, porque nós vamos abrir na sexta-feira, né? Para ficar lá de manhãzinha cedo ou amanhã de noite mesmo. Aí vai estar à disposição de vocês a atividade avaliativa e alguns vídeos, então, que vão estar trabalhando com vocês sobre as questões de transtornos e problemas de aprendizagem, voltadas à área da matemática, certo? Então, esse é o foco. A nossa atividade avaliativa ela vai se efetivar através de um fórum. O fórum já está organizado para ser aberto para vocês e já tem, inclusive, aqui as premissas, desculpa, da interação de vocês dentro desse fórum, né? Primeiro postar sua resposta e depois, então, comentar a resposta de algum colega, certo? É dessa forma que nós vamos estar avaliando, tentando trazer uma perspectiva um pouco mais interativa para o grupo nessa penúltima modalidade de ensino, desculpa, unidade de ensino. Nós temos ainda, depois dessa nossa unidade, a última unidade de ensino, que vai estar trazendo para vocês, então, a revisão dos conhecimentos, tá? A aula ao vivo da nossa unidade 5 será no dia 16 de dezembro. Se organizem para participar. Será a nossa última aula síncrona da nossa disciplina, tá? A unidade de revisão dos conhecimentos vai trazer, então, digamos, né, um remember de todas as teorias que nós trabalhamos, vai trazer um resumão, vai trazer um bloco de questões também objetivas, né, que vão ser muito próximas daquelas elencadas para a atividade avaliativa final, tá bom? Então, vocês vão ter um tempo ali bem importante para estar fazendo essas revisões antes da nossa prova final, seguindo aquele calendário acadêmico instituído lá pela nossa coordenação do curso, certo? Só resgatando aqui, então, as datas. A unidade 5 inicia dia 21 de novembro e vai até o dia 20 de dezembro. Depois vocês têm um recesso dentro do calendário acadêmico de vocês. A unidade 6, então, ela vai trazer vídeo e ela vai trazer o bloco, né, de estudos que vocês vão poder fazer para revisar sobre as nossas as questões que vão para a atividade avaliativa, e ela vai, então, de 5 a 24 de janeiro, à disposição para vocês, tá bom? Acho que são essas os lembretes de hoje. Aguardo até todos os que puderem para o dia 16 de dezembro a gente fazer a nossa aula síncrona final. Sei que é próximo, né, do Natal, muitos de vocês trabalham, né? Quem trabalha no comércio, sei que é bem puxado, bem pesado nesse período do ano. Sou filha, né, de comerciário, pai e mãe que sempre trabalharam no comércio, então sei que é um período onde todo mundo está cheio de atividades, né? Quem trabalha em escola também, né, nesse período tá com muitas atividades, mas as aulas vão ficar disponíveis para vocês, para que vocês assistam. A Carla, Prof. Carla, levantou a mão, por favor, Prof. Carla. Só para ter avisado da pergunta do Anderson ali no Ah, tá. chat. Uhum. Quando que é a prova final? Bah, eu não lembro. Carla, tu lembra? Não me lembro Porque ela... agora também, mas eu posso É. ver ali. Isso, se tu puder olhar para mim, que eu não lembro, Anderson, eu devo ter anotado. Parei que eu vou dar uma olhadinha aqui no meu caderno. Tem várias disciplinas, mas é bem no período final e é marcado pelo calendário daqui. Não, não tenho anotado. Mas já olhamos para ti e já colocamos lá no Moodle. Não tem no Moodle, né? Vamos ver se Não, tem. não tem. Estava olhando lá, Não acho tem. que não tem ali. Tá.
Então, tem um e-mail que o Guilherme mandou para nós, Carla. Eu vou revisar, Anderson, e já vou colocar no Moodle também, tá? Para que fique disponível para todos e que para vocês consigam se organizar. A prova final, ela tinha sido marcada para dezembro, mas como a gente mexeu no calendário, né? Como vocês sugeriram que o calendário fosse até janeiro, ela foi lá para o final de janeiro. Eu acredito que seja um pouquinho antes do 24. É uma quarta-feira. Deixa eu só olhar aqui no meu calendário que eu já dou uma. Já trago uma expectativa aqui. Deixa eu só andar mais um mês aqui. Novembro, dezembro, janeiro. Se termina 24, provavelmente vai ser 21 ou 14. Tá? Mas eu coloco, olho bem lá no e-mail que o Guilherme mandou para nós com o calendário e repasso para vocês lá no Moodle. A Prof. Carla também pode fazer o feedback em forma de mensagem para vocês. Certo? Há mais alguma dúvida? Sugestão? Tudo tranquilo? Peço então mais uma vez que todos vocês, né, façam as atividades, essas avaliativas, valendo um pontinho que a gente está disponibilizando. É uma forma de nós termos então uma avaliação em forma processual de vocês, né, um pouco mais tranquila do que uma atividade avaliativa final, né, para que vocês também não sejam prejudicados em relação à questão da nota de vocês depois, junto a esse componente curricular aqui do curso de licenciatura em matemática, tá bom? Agradeço a presença dos que puderam estar conosco, agradeço a colaboração da Prof. Carla, né? E do seu trabalho maravilhoso que vem desenvolvendo como tutora da nossa disciplina. Né? Estou muito feliz com a Prof. Carla, porque tem uma parceira muito forte dentro desse apoio, então, aos estudantes que estão participando aqui e cursando a nossa licenciatura em matemática. Se vocês tiverem um grupo à parte aí da turma de WhatsApp, por favor, coloquem aos colegas que nós vamos estender até o dia 23 de novembro, agora, até domingo à meia-noite, o prazo dessa tarefa, dessa unidade, para que todos participem, né? Porque a gente precisa, então, dessa participação de vocês, a gente quer ajudar vocês nesse processo, né, de construção do conhecimento também, mas vocês também têm que se ajudar, a gente não pode fazer a resposta por vocês lá. Então, a gente precisa que vocês, né, tentem, nos chamem para dúvidas, os fóruns de dúvidas estão abertos, a Prof. Carla tem um horário à parte de atendimento para vocês quando vocês tiverem dificuldade, né? Usem esses espaços de interação. Né? O curso é à distância, mas ele tem momentos síncronos que são muito importantes, né? E decisivos, digamos, para esse processo de aprendizagem de vocês. E a gente gostaria que vocês usassem, né, sem moderação, né? Usassem bastante. Desejo a vocês um ótimo final de noite, um ótimo feriado amanhã, né? Um feriado muito importante para o nosso país, que todos nós podemos pensar e podemos refletir sobre as questões, né, das desigualdades raciais, das questões, então, de racismo estrutural que tanto afetam o nosso país até hoje e que precisam ser, né, trabalhadas de forma tão consciente e tão, digamos, decisiva nas nossas escolas, enquanto professores, e na nossa sociedade, enquanto cidadãos, né, que atuam, então, em vários espaços, como todos nós, tá bom? Desejo, então, para vocês um bom final de semana, depois um bom feriado, um bom final de semana, e nos vemos então no dia 16 de dezembro, nós e o Papai Noel, quase, né? Para finalizarmos então esses momentos síncronos da nossa disciplina de Psicologia da Educação. Um grande abraço a todos e qualquer dúvida, nos acionem então pelo chat do nosso Moodle ou pelos nossos fóruns de dúvidas, ou pelo nosso e-mail institucional. Um abraço e boa noite.